Vamos então dar início ao nosso encontro de estudos para o Livro dos Espíritos dessa noite. Hoje é dia 26 de janeiro de 2022, uma quarta-feira, são 19 horas e 45 minutos. Nós estamos estudando do referido livro a introdução ao estudo da doutrina espírita, no seu item 6º, resumo da doutrina dos espíritos. O parágrafo é o último parágrafo da segunda página. Os espíritos pertencem a diferentes classes. É aí que nós estamos, nós paramos aí na última quarta-feira. Os espíritos pertencem a diferentes classes. Quem quiser abrir o livro, quem quiser acompanhar, pode identificar aí o último parágrafo da página seguinte ao início do item 6º, resumo da doutrina dos espíritos. Logo depois de há no homem três coisas, logo abaixo. Os espíritos pertencem a diferentes classes, não sendo iguais em poder, nem inteligência, saber ou moralidade. Os da primeira ordem são os espíritos superiores, que se distinguem pela perfeição, pelos conhecimentos e pela proximidade de Deus, a pureza dos sentimentos e o amor do bem. São os anjos, ou espíritos puros. As demais classes se distanciam mais e mais dessa perfeição. Os das classes inferiores são inclinados às nossas paixões, o ódio, a inveja, o ciúme, o orgulho e etc. E se comprazem no mal, tem prazer no mal. Nesse número, há os que não são nem muito bons, nem muito maus, antes perturbadores e intrigantes do que maus. A malícia e a inconsequência parecem ser as suas características. São os espíritos estovados ou levianos. Os espíritos não pertencem eternamente à mesma ordem. Todos melhoram, passando pelos diferentes graus da hierarquia espírita. Esse melhoramento se verifica pela encarnação, que a uns é imposta como uma expiação e a outros como missão. A vida espiritual é uma prova a que devem submeter-se repetidas vezes até atingirem a perfeição absoluta. É uma espécie de peneira ou depurador de que eles saem mais ou menos purificados. Ele vai estudar isso com o detalhamento necessário nas questões 100 e seguintes desse mesmo livro. Quem quiser saber com mais detalhes, nós vamos chegar lá, é claro, mas quem quiser adiantar pode ir lá nas questões 100 e seguintes, que ele vai detalhar esta escala espírita, não é? Desde os espíritos mais atrasados até os espíritos de primeira ordem. Deixando o corpo, a alma volta ao mundo dos espíritos, de que havia saído para reiniciar uma nova existência material após um lapso de tempo mais ou menos longo, o qual permanecerá no estado de espírito errante. Aqui tem um rodapé, número 1, que diz o seguinte: entre essa doutrina da reencarnação e a da metempsicose, tal como admitem algumas seitas, há uma diferença característica que será explicada no curso dessa obra. Esse rodapé é um rodapé escrito por Kardec, e metempsicose é a crença de que o homem pode, depois de se tornar homem, depois de atingir o nível hominal, ele pode reencarnar em animais. Há a crença, por exemplo, entre os hindus, por exemplo, né, que acreditam e por isso tratam como seres especiais os elefantes, etc. Eles têm essa crença da metempsicose.
E matando uma formiga, por exemplo, pode estar matando um parente ou uma pessoa muito querida, ou etc. Essa é a metempsicose. E a gente sabe que isso é uma inverdade, é uma tradição milenar deles, né, a qual respeitamos, mas é uma inverdade, porque uma vez atingido a fase hominal, o espírito não retrograda. Né? Tanto que aquela história que está lá nas obras de André Luiz, quanto aos espíritos ovoides, aquilo é um absurdo, né? Aquilo não existe, simplesmente uma fantasia. Devendo o espírito passar por muitas encarnações, conclui-se, aí no livro está muitos colocaram o caractere de inclui-se, mas é conclui-se que, o certo é conclui-se, que todos nós tivemos muitas experiências e que devemos ainda, e que teremos, desculpe, ainda, outras mais ou menos aperfeiçoadas, seja na Terra ou em outros mundos. A encarnação dos espíritos ocorre sempre na espécie humana. Seria um erro acreditar que a alma ou o espírito pudesse encarnar num corpo de animal. As diferentes existências corporais do espírito são sempre progressivas. Isso devia estar no caractere de negrito, porque é sempre progressiva. E jamais retrógradas. Mas a rapidez do progresso depende dos esforços que fazemos para chegar à perfeição. E daí a grande diferença entre os diversos espíritos. Né? Aqueles que progridem mais rapidamente porque se esforçam para isso. E aqueles que não progridem tão rapidamente assim porque decidiram o contrário. Decidiram viver a vida como vivem. É a decisão de cada um. É o livre-arbítrio. Né? Deus concede ao homem o livre-arbítrio. Né? E esse livre-arbítrio ele é usado melhor e com mais qualidade conforme o espírito progride, conforme o progresso do espírito. Porque senão ele usa tão mal esse livre-arbítrio que ele passa a ser escravo de si mesmo. Escravo dos vícios, escravo da maneira de pensar, escravo da sua imprudência, da sua ignorância, e assim, e por aí vai, a má utilização do livre-arbítrio. Quando o homem se desenvolve intelectual e moralmente, ele passa a agir com mais prudência, consequentemente utilizando com mais qualidade o livre-arbítrio em seu favor e em favor do próximo. Né? Então, uma ferramenta poderosa na mão daqueles que sabem usá-la com qualidade. As qualidades da alma são as do espírito encarnado. Assim que dá para perceber se o espírito é um espírito atrasado ou se é um bom espírito. Um homem bom é a reencarnação de um bom espírito. Um homem mau é a reencarnação de um mau espírito. Né? Então, não tem muito o que saber. Pô, o que eu fui em outra encarnação, você quer saber? Pergunte para a sua própria consciência. Se a sua consciência disser que você não é lá grande coisa, é porque você não foi grande coisa. Né? E se você tem atitudes nobres, com certeza, você não vai nem querer saber isso, porque também não interessa. Pouco interessa saber o que a gente foi em outra encarnação. Interessa saber o que nós somos agora e progredirmos para melhor. Assim, o homem de bem é a encarnação de um bom espírito, e o perverso, o homem perverso, a de um espírito impuro. A alma tinha a sua individualidade antes da encarnação, e a conserva após a separação do corpo. No seu regresso ao mundo dos espíritos, a alma reencontra todos os que conheceu na Terra, e todas as suas existências anteriores se delineiam na sua memória, com a recordação de todo o bem e o pior, de todo o mal que tenha feito. Aí que coisa complica. Aí que a coisa realmente vem a complicar-se. Ele não está dizendo aqui que
Para uns isso acontece e para outros não acontece. É geral. Né? Então, por que tem espírito que não relembra das suas outras encarnações? Pelo modo dele pensar, ele não quer pensar nisso. É uma decisão dele, ele não está interessado nessa situação. Há espíritos que desencarnam, por exemplo, fizeram um pacto com o demônio para conquistar sei lá o quê. Eles querem conquistar alguma coisa e fazem lá um pacto com o demônio. É como nós vemos, né? Histórias de... a Daniela escreveu aqui: Senhor Luiz, saber o que fomos não nos ajuda a melhorar ou a entender as coisas que nos acontecem? O senhor sugeriria a hipnose? Não, Daniela, eu não sugiro a hipnose. Não sugiro a hipnose porque para que se faça uma hipnose de qualidade, há que ser um terapeuta muito responsável e, de preferência, com conhecimento de doutrina espírita. Ainda assim, dependendo dos resultados da hipnose, ela pode ser danosa para o espírito, para o encarnado. Eu sugiro que se viva a vida com prudência. É a melhor coisa que... Mas e os meus conflitos? Os seus conflitos são frutos daquilo que você fez em outra encarnação e nessa encarnação. E a maioria dos problemas que nós temos durante a nossa encarnação, na maioria das vezes, é a afirmação que eu estou falando, é a afirmação dos espíritos. Não é só minha, não. Aprendi com eles. É fruto dessa encarnação mesmo. Imprudência cometida nessa encarnação. Por influência da família, por influência da sociedade, dos meios de comunicação e de tudo aquilo que a gente sabe que acontece aqui na Terra. Né? E a gente acaba se deixando levar. Né? O fato de nós não termos uma confiança irrestrita no Criador é um dos pontos. O ponto principal é não termos confiança em nós mesmos. Nós não temos confiança em nós. Nós achamos que não podemos. Isso é um grande absurdo. Albert Einstein fala que o limite do homem é aquilo que ele se impõe. E olha que esse homem quebrou paradigmas seculares. Paradigmas seculares, em termos de física. Né? Se ele tivesse se imposto um limite, o que seria da física hoje? Nós estaríamos aí atrasados aí 500 anos. 400, 500 anos atrasados. Né? A teoria da relatividade ela veio se sobrepor a outras teorias que vingiam então dentro da física considerada moderna até então. E esse homem veio, ele foi considerado péssimo aluno no primário do tempo dele lá, no colégio do tempo dele, e ele foi uma das maiores sumidades que a Terra conheceu, que o nosso planeta conheceu. Então, o limite de cada um é o limite que cada um se impõe. Eu posso superar esses limites perfeitamente. Depende da sua determinação. Depende de você melhorar a qualidade da sua inteligência, do seu pensamento, consequentemente melhorando, através da melhoria do pensamento, melhorar a sua vontade, porque a vontade nada mais é que o pensamento elevado a um patamar superior. Né? Então, são terapias que ajudam algumas pessoas? São. Mas depende do resultado final e de quem faz esse tipo de terapia. Tem muita gente aí fazendo cursinho de 2, 3, 4 meses e achando que é terapeuta aí de hipnose. Né? A hipnose ajuda? Ajuda sim. Tem gente, por exemplo, que... A Regiane está conosco também. Oi, tudo bem com você? Boa noite, viu, querido? É um prazer estar com você aqui conosco. Estar conosco aqui, viu? Um prazer que você esteja conosco. Há pessoas, por exemplo, as duas estão lá, para a Daniela e a Regiane, estão lá pelo YouTube. Né? Há pessoas, por exemplo, que perdem medo de avião, né, através da hipnose. Elas deixam de ter medo de um monte de coisa através da hipnose. Mas quem está fazendo essa hipnose? Primeiro que ele precisa ser uma pessoa de uma grande qualidade de fluidos materiais, ou seja, ele precisa ser um magnetizador poderoso. Primeiro isso, a gente vê aí hipnólogos aí na televisão, né, aquele Fuentes, Fábio Fuentes, né, ele realmente percebe que o homem tem uma capacidade magnética muito grande.
Hitler tinha uma capacidade magnética muito grande. Ele dominava multidões, né? Dominou um país, praticamente um país inteiro, né? Então, a primeira qualidade do hipnotizador é que ele tenha essa capacidade. Segundo, quais as intenções dele? Precisamos saber. Você só se coloca na mão de um médico que você confia. Isso não deve ser diferente com o hipnotizador. Então, eu aconselharia, sim, a hipnose na mão de um excelente hipnólogo, de preferência espírita, que tivesse todo o cuidado necessário ao hipnotizar quem quer que seja, que não fizesse isso por curiosidade, porque eu suponho que seja a maioria, né? Esses hipnólogos fazem isso por curiosidade. Isso é muito perigoso. Então, muito bem, vamos lá, vamos dar continuidade então. Eu estava falando de alguma coisa aqui que agora eu acabei me perdendo aqui no raciocínio, mas vamos lá. A alma tinha a sua individualidade antes da encarnação e a conserva depois da separação do corpo. Então, o homem é sempre uma individualidade. É importante a gente saber disso, porque tudo que a gente investir em nós, em termos espirituais, de crescimento da inteligência e do pensamento moral, é tudo nosso, é tudo patrimônio nosso. Tudo que você puder fazer por você nesse sentido, investir em você nesse sentido, invista com a consciência do bom investidor, daquele que sabe que vai ganhar muito com isso. Tá? Que sabe que vai investir e vai ganhar muito com isso. Porque realmente é assim, nós continuamos um indivíduo. E nós seremos fruto daquilo que nós pensamos. Desencarnaremos e seremos lá, depois de desencarnar, exatamente aquilo que nós pensamos hoje. Não muda em nada. Não é? Ah, não, eu vou desencarnar, vou me tornar um anjinho, vou criar duas asinhas e vou sair voando. É mentira isso aí, conversa fiada. Não vai para nosso lar, vai para vosso lar mesmo, vai ficar aí fazendo continuar fazendo um monte de bobagem até entender. Ah, eu estava falando exatamente disso. Tem gente que faz pacto com o demônio, né? E ao desencarnar, o que acontece? Ele vai ser cobrado por esses espíritos. Não, você não fez pacto com o demônio, eu sou o demônio. Assim, e ele fica como demônio. O demônio não existe, né? Coitado, tem as costas desse tamanho, larga, porque tudo joga nas costas do demônio. Nem existir demônio existe. Tá? Se Deus criasse alguém para fazer oposição a ele mesmo, ele seria um Deus burro, né? E Deus é a inteligência suprema do universo, né? Inteligência primeira, causador primeiro de todas as coisas. Não poderia criar alguém para se contrapor a ele mesmo. Então, o demônio, como as teorias que existem aí dentro das diversas religiões presumem que seja, isso não existe. Existem espíritos atrasados, espíritos maus, espíritos perversos, que querem a derrocada dos homens. E sugerem isso, faça pacto, que nós vamos procurar facilitar para você todas as coisas. E você vai conquistar essas coisas, até conquistam mesmo. Né? Há alguns que são tão maus, tão perversos, e têm êxito na vida, são ricos, têm tudo que querem, têm tudo, só não tem uma coisa, paz. Né? E acabam desencarnando e dando de cara com essa gente, dando de cara com esses espíritos. Aí você vai ter que responder a esses espíritos com tudo aquilo que você recebeu deles. Né? Vai sofrer um monte, vai passar um monte de privação, de sofrimento, vai sofrer, vai chorar lágrimas de sangue, essa que é a realidade, até se dar conta de que existe um Criador. E se submeter a Ele, ajoelhar-se, humilhar-se perante o Criador, pedir perdão por tudo aquilo que fez contra os seus irmãos, contra si mesmo, para poder atrair os bons espíritos e expulsar os maus que estão ao seu lado. Aí ele passa por se arrepender sinceramente, porque não basta pedir perdão. Tem que ser um perdão humilde e sincero. Aí ele vai atrair os bons espíritos que vão dar o suporte necessário para que ele possa elaborar uma nova encarnação. Está tudo solucionado? Não, aí que começa a solução. O arrependimento não resolve absolutamente nada. Ele dá ensejo a uma nova situação, a uma nova circunstância, na qual o espírito vai pedir uma encarnação, aonde ele possa ressarcir com a própria consciência
tudo aquilo que ele fez. Por isso que pedem encarnações como paraplégicos, tetraplégicos, cegos, surdos, mudos, miseráveis, e vão encarnar em países onde só existe guerra, onde só existe sofrimento, onde só existe dor, para que ele possa compreender aquilo que ele não entendia, compreender aquilo, adquirir qualidades morais que ele não adquiriria em outras circunstâncias. É interessante de ver como pessoas que sofrem muito, né, se submeterem ao sofrimento e aceitarem esse sofrimento. Há alguns que se revoltam, estão passando por expiações terríveis. Aliás, a característica da expiação é essa, né? É a revolta, a reclamação, né? Quando a situação enseja muita reclamação e muita revolta, certamente é uma expiação, não é uma prova, né? Mas há pessoas que recebem resignadamente aquela situação e colocam na mão do Criador a sua vida. Eu conheço gente assim. Eu posso dizer que eu tive o privilégio de ajudar gente assim. Né? Um senhor que bateu uma vez na empresa, eu tinha uma empresa aqui a 20 metros da minha casa, esse senhor bateu na minha empresa pedindo comida. Ele estava com fome, ele tinha, não sei se 4 ou 6 filhos, morava aqui em Jaú na época, hoje ele mora numa cidade próxima, né? E eu falei para o rapaz que era meu empregado na época, trabalhava comigo, Pedro, falei, Pedro, vai ali no mercado, pega uma cesta básica e leva aqui um dinheiro, tem um dinheiro na carteira, falei, leva o dinheiro, paga a cesta básica e põe na Kombi e leva esse homem na casa dele junto com a cesta básica. E dá uma pesquisada, na hora que você chegar lá, dá uma pesquisada entre os vizinhos, quem é essa pessoa e tal, e verifica, fica de olho, o Pedro era um cara muito sagaz, né? Fica de olho se você vê alguma coisa errada, alguma malandragem, alguma pilantragem e tal. E ele pegou, levou o seu Aparecido, acho que é, levou o seu Aparecido na casa dele, com a cesta básica, deixou ele lá, ele agradeceu muito pela cesta básica e tal, e começou a perguntar nos vizinhos, disse, não, é um homem correto, um homem trabalhador, é um homem honesto, pai de família, cuida da família dele e tal. E depois esse homem passou a vir constantemente. Eu dei outras cestas básicas, procurei ajudar da melhor maneira, sapato, roupa, enfim. O que eu pude fazer dentro das minhas condições, eu fiz para ajudar. E até hoje ele vem. De vez em quando, hoje ele sabe que eu estou aqui em casa, ele toca a campainha. Né? Eu desço para bater um papo com ele, ele acabou ficando amigo, né? Se tornando amigo. Mas é uma pessoa que, tudo que ele fala assim, seja feita a vontade de Deus. Tem um homem que ele veio aqui, a última vez que ele veio, ele estava com uma havaiana de cada cor e uma delas emendada com arame. Olha a situação de penúria dessa pessoa. Nunca eu vi esse homem revoltado, nunca. Eu nunca vi ele carrancudo. Nunca. Então, a gente percebe que são pessoas que estão passando por vidas miseráveis resignadamente e dobram a sua cabeça à vontade do Criador. Muitas vezes eu vejo pessoas revoltadas porque não tem o carro do ano, porque não tem a casa que deseja, porque é da cor negra, porque o nariz é maior do que ele queria, porque a pele está enrugada, porque tanta besteira, tanta bobagem, tanto absurdo, são pessoas vaidosas, são pessoas orgulhosas, prepotentes, ignorantes da grande realidade, da nossa realidade como espíritos imortais, enquanto espíritos com esta condição do seu Aparecido, né, vêm à Terra, provavelmente depois de uma lambança em outras encarnações, né, vêm à Terra para procurar ressarcir a sua situação de espírito, ressarcir com a sua própria consciência. Eu digo com a sua própria consciência porque a gente não, quando a gente desencarna, não tem lá um grupo de togados, de juízes togados para nos julgar, coisa que tanta gente pensa que é dessa forma, tanta gente supõe que é dessa maneira, né? E a Daniela está colocando um nome aqui que está muito em moda agora, resiliência, né? É exatamente isso, Daniela, né? A resiliência pressupõe exatamente isso mesmo, mas só Aparecido a gente pode dizer que ele é um homem, como gosta Kardec
de chamar, como gosta Kardec de dizer, ele é um homem que se submete à vontade do Criador, né, com a resignação necessária. Resignação e paciência. Eu sempre cito esta passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, porque fala muito de perto as minhas necessidades, a minha necessidade pessoal. É uma lição dentro do Evangelho segundo o Espiritismo maravilhosa. Paciência e resignação. Se vocês quiserem procurar, é facinho, é muito fácil de achar. Dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, quem não tem em casa o Evangelho segundo o Espiritismo pode acessar a internet e baixar em PDF o Evangelho segundo o Espiritismo, tenha vontade aí, para quem quiser ter, e procurar essa lição, paciência e resignação, e ler com calma, detidamente, que ali fala muito de perto as nossas necessidades neste mundo. Temos que ter paciência, e a paciência é um consentimento da razão, né? E a resignação é um consentimento, uma permissão do coração. Eles dizem exatamente assim, né? O espírito permite a resignação, o seu sentimento permite se resignar diante dos problemas da vida, diante das dificuldades, diante das perdas materiais, das perdas de entes queridos, de entes amados, etc. E é necessário nós nos resignarmos. Não é? Ninguém está falando aqui em subserviência, porque muitas vezes o materialista, o ateu, ele considera a resignação como subserviência. Está longe de subserviência. A resignação é um consentimento do coração. O espírito concede-se a si e ao Criador esta situação, resignar-se diante dos fatos que ele não pode mudar. Mas tenha certeza que todo resignado, toda vez que ele pode, toda vez que ele tem as ferramentas necessárias e as condições necessárias, quando as circunstâncias permitem, ele muda, se for necessário. Mas quando não há como mudar, tem coisas que realmente não há como a gente mudar, né? Nós temos que nos resignar. Temos que nos resignar amorosamente diante da vontade do Criador. Vamos lá. A Daniela escreveu, Regiane escreveu também, disse, mas é difícil entrar na cabeça de várias pessoas. É muito difícil, mas não é impossível, viu, Regiane? Nós consideramos muitas vezes a encarnação do ponto de vista de uma só, e nós teremos tantas quantas sejam necessárias para adquirir os conhecimentos que o espírito precisa para evoluir. Se está difícil hoje, nesta encarnação, não será difícil na próxima, com certeza, que já vão estar mais maduros para entender. A Daniela escreveu, conheci pessoas em estado terminal, não se revoltaram com nada. É isso aí. É isso, Dani. São pessoas que aceitam. Eu tive um caso uma vez de um senhor que não era espírita. Eu era garoto na época, eu tinha uns 22, 23 anos. Já faz bastante tempo, né? E uma pessoa que frequentava a associação, a sociedade, na época, o nome era isso, Sociedade de Estudos Espíritas, 3 de outubro, pediu que o grupo, nós tínhamos um grupo de domingo, que nós íamos fazer o evangelho no lar de diversas pessoas. Nós íamos às casas das pessoas e fazíamos o evangelho no lar. E o pai dele estava na cama em estado terminal. Tanto que, mais ou menos uns 4 ou 5 meses depois, ele desencarnou. Nós fomos à casa dele, fomos várias vezes. Depois dessa, fomos várias vezes. Nós fazíamos o evangelho lá, líamos lá, fazíamos uma prece de abertura, líamos um trecho do evangelho, um comentário a respeito desse trecho do evangelho, um passe à pessoa necessitada, dávamos um passe espírita, à pessoa necessitada, e fazíamos a prece de encerramento. Bom, mais ou menos umas 8 ou 10 vezes depois que nós fomos lá, esse espírito desencarna. E dá a seguinte comunicação, essa foi uma comunicação, não foi só uma manifestação, ele veio para comunicar isso, que nós não sabíamos, eu fiquei sabendo que eu não estava presente ao trabalho prático, foi uma pessoa que me disse o que aconteceu, que nós não sabíamos o bem que nós tínhamos feito a ele, e os esclarecimentos com os quais ele desencarnou,
depois dessas nossas vidas, à casa dele, lendo o Evangelho e esclarecendo a respeito das coisas espirituais. Então, olha o efeito que faz em nós, né, o conhecimento da vida espiritual. Porque eu não sei que religião ele era, também não perguntei, a gente não pergunta mesmo, né? O espírita não pergunta qual religião que a pessoa é, qual é a religião que ela é. Simplesmente vai lá e procura ajudar. Esta é o que a gente aprende no centro espírita e que a gente procura fazer. Suponho que ele fosse católico, né? Mas, como o católico não aceita a reencarnação e não aceita muitas verdades que são paralelas a ela, a lei da reencarnação, eles não têm o esclarecimento necessário para poder entender a vida espiritual. E desencarnam muitas vezes necessitados desse esclarecimento. Então ele dá essa mensagem para o grupo, agradecendo o grupo, e dizendo que ele desencarnou muito esclarecido e que aquilo foi muito importante para ele. É claro que não com o esclarecimento necessário, ou todo o esclarecimento possível, porque não estudou a obra de Kardec, coisa que nós temos condição de fazer, né? Mas o que nós fizemos para ele já foi suficiente para que ele desencarnasse melhor. Então, é muito importante a pessoa não se revoltar com nada. É muito importante nós colocarmos sempre, em qualquer circunstância, seja o que for, a nossa vida na mão do Criador. Dizendo assim, como o homem bíblico foi jogado em cima de um monte de lixo, né? Ele eleva o seu pensamento a Deus, olha para o céu, diz assim: tu me deste, tu me tomaste, tu me tiraste, seja feita a tua vontade. Este é um exemplo clássico, né, que está na Bíblia e que nos mostra o quanto um homem de bom senso pode fazer por si mesmo, aceitando a vontade máxima, que é a vontade do Criador. A Daniela escreve: vaidade, uma das chagas do mundo, é verdade. E a Regiane diz: Davi falou que não quer mais voltar. Não disse que vai pedir ao Criador, disse que vai pedir ao Criador não voltar mais. Mas isso não depende de nós, né? Liga para ele que depende da vontade do Criador. Se o Criador decidir assim, ele não vai mais voltar. Ele pode reencarnar num outro planeta, mas depende única e exclusivamente da vontade do Criador em função do mérito que cada um de nós temos. Mas vamos continuar, então, os nossos estudos. O espírito encarnado está sob a influência da matéria. Influência da matéria. Porque sem a matéria, sem o corpo físico, nós somos outra pessoa. Nós somos outras pessoas, completamente diferentes daquilo que nós somos quando estamos encarnados. O corpo submete. O corpo é o grande tirano do espírito. É por isso que nós encarnamos. Para ver se nós temos a resignação necessária diante dos problemas da vida. E diante desta influência, que é uma influência poderosa. O homem que supera essa influência, olha o que eles dizem a respeito disso. O homem que supera essa influência, pela elevação e purificação de sua alma, como é que nós podemos nos elevar e purificar a nossa alma? Sendo resignados diante da vida. Sendo prudentes, não é? Fazendo tudo que estiver ao nosso alcance para melhorar. Tudo. Às vezes, a gente não consegue fazer tudo. Mas se nós fizermos tudo que estiver ao nosso alcance, já estaremos fazendo o possível. E o Criador, ele não julga o nosso ato. Ele julga a nossa intenção, que é completamente diferente. Porque muitas vezes nós fazemos uma coisa bem intencionados e prejudicamos o próximo. Mas estamos bem intencionados. E muitas vezes o mal intencionado não alcança o seu intuito, não alcança o seu objetivo. Por quê? Porque dentro das leis do Criador está a lei de causa e consequência. Por isso que o Criador, na sua sabedoria,
na sua magnanimidade, julga a intenção e não o ato em si, e não o fato em si. Né? Pela elevação e purificação de sua alma, aproxima-se dos bons espíritos com os quais estará um dia. Aquele que se deixa dominar pelas más paixões e põe todas as suas alegrias na satisfação dos apetites grosseiros, aproxima-se dos espíritos impuros, dando preferência à natureza animal. Porque nós somos animais também, embora sejamos espíritos, nós, pelo corpo físico, estamos ligados à natureza animal. E quando nós cedemos à influência do corpo, nós estamos privilegiando essa natureza, e não o espírito imortal. Agora fica a pergunta, o que vai restar depois do nosso desencarne? O corpo ou o espírito? Se a resposta é, e a lógica diz que é o espírito, o bom senso nos diz que nós temos que investir no espírito e não no corpo. Manter o corpo sadio é uma necessidade, mas satisfazer as suas paixões grosseiras é uma bobice. Porque nós estamos chutando, para falar a linguagem da maioria dos brasileiros, chutando contra a própria trave, marcando gol contra. Quando nós desencarnarmos, nós vamos nos defrontar com essa situação, que certamente será uma situação penosa para o espírito que assim age. Os espíritos encarnados habitam os diferentes globos do universo. Eu vou repetir porque é extremamente, sumamente importante esta afirmação. Os espíritos encarnados habitam os diferentes globos do universo. Existe vida além da Terra. As estrelas não são penduricários para enfeitar as nossas vidas. São planetas habitados, onde existem espíritos em progresso. Os espíritos encarnados, aqueles que têm corpo físico, que ainda não se depuraram totalmente, por mais elevados que sejam, estão encarnados, têm um corpo, diferente do nosso, mas tem, porque ele é mais diáfano, ele é mais sutil, mas tem, habitam os diferentes globos do universo. Estão em outros planetas. Leiam lá a Revista Espírita de 1858, o que Kardec nos conta a respeito do planeta Júpiter. Está na Revista Espírita de 1858. Quem quiser baixar a obra de Kardec, pode entrar no nosso site, no site da Associação Jauense de Estudos Espíritas, www.culturaespiritajaú.com.br. Eu vou repetir, www.culturaespiritajaú.com.br, que lá tem toda a obra de Kardec. É só procurar, tem em português, em francês e em esperanto. Toda a obra de Kardec. Então é só baixar lá. Chega lá, baixar a Revista Espírita de cabo a rabo, uns 12 anos. Né? Todas as obras de Kardec estão lá. Que é o Espiritismo nossa expressão mais simples, em todas elas. Né? O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, todas elas. Né? E pegar a Revista Espírita de 1858 e ler até quando chega no ponto em que Kardec explica a respeito da vida em Júpiter. E vocês vão ficar extasiados, com uma vontade danada de pagar aluguel lá. Que o aluguel vale a pena ser pago, e não aqui. Muito bem. Prestem atenção nessa afirmação dos espíritos. Para ficar bem claro, não há duplo sentido. No Espiritismo não há ambiguidade naquilo que é ensinado. Ou é, ou não é. Eles dizem assim, nesta frase, os espíritos não encarnados, aqueles que não vivem mais em planeta nenhum, nem na Terra, ou errantes, porque o nome correto é espírito errante, o que significa ser um espírito errante, livre, sem corpo físico,
não ocupam nenhuma região determinada ou circunscrita. Determinada ou localizada significa assim: Luiz Herrera mora na rua Gomes Botão, número 300, bairro Santo Antônio, Jaú, São Paulo. Eu localizei, eu determinei o local onde eu moro. Ou circunscrita, fechada. Todos os espíritos errantes ou não encarnados estão nessa situação. Não tem nosso lar, nem vosso lar, nem coisa nenhuma. Não estão em nenhuma região determinada ou circunscrita. Eles dizem assim, eles continuam falando a respeito desse tema. Estão por toda parte, no espaço e ao nosso lado. Quem consegue ficar no espaço? O espírito está ligado da matéria. Aquele que se desligou da mulher, do marido, da casa, do cachorro, do papagaio, do filho. Aquele que se desligou, se desapegou. Porque quem ama liberta, não se apega, não tem sentimento de posse a respeito de nada, porque nada é nosso, nem o corpo é nosso. Então, esse está no espaço. E ao nosso lado, quem está aqui ligado à terra, ao chão? Os espíritos que estão ligados à matéria. E a problemática humana: ódio, rancor, vaidade, orgulho, prepotência, apego aos bens materiais, apego à vaidade, apego ao poder e todas essas bandalheiras que a gente vê nesse mundo aqui. Esses estão aqui, vendo-nos e acotovelando-nos sem cessar. Estão ao nosso lado. Nós podemos ter entre nós, aí nas vossas casas, aqui na minha casa, nesta sala, neste quarto onde eu estou fazendo a transmissão, centenas, talvez milhares de espíritos, alguns interessados, outros fazendo chacota, outros aprendendo, outros por curiosidade, e é assim que vivem os espíritos, como nós, da mesma maneira. Não tem diferença nenhuma. Os espíritos que não se adiantaram vivem exatamente como nós. É toda uma população invisível que se agita em nosso redor. Estão ao nosso lado. Estão junto conosco. Em casa, no banheiro, no hospital, na rua, no carro, no ônibus, no trem, no metrô, em qualquer lugar. Não importa. Em qualquer lugar. Aliás, eu poderia dizer que não são os espíritos que habitam o nosso mundo. Pela quantidade de desencarnados em relação aos encarnados, que é muito maior, nós é que habitamos no mundo deles. Nós é que estamos dentro do mundo dos espíritos, e não eles dentro do mundo dos encarnados. Então, é toda uma população invisível que se agita em nosso redor. Somente aqueles que têm a especificidade mediúnica da vidência, quando tem, aqueles que têm um grau tão elevado, um grau tão grande, que eu conheci a gente pode dizer, a região aqui tem bastante, aqui também, viu, Regiane? Pode ficar sossegado, viu? Aliás, em todos os lugares tem bastante deles. Eu conheci um que tinha uma vidência, dois. O seu Milton Felipe é um, e o seu Francisco Ortigosa, aqui de Jaú, era um espanhol, que não dava para perceber que era espanhol, que ele quase não tinha sotaque. Eu lidei muito com minha avó, com meu avô, eles falavam praticamente o portunhol, uma mistura de espanhol com português, com sotaque danado, porque aprendi a falar castelhano na marra com eles. E esse espanhol, esse Francisco Ortigosa, frequentei o Centro Espírita, onde ele era o presidente, durante uns 12 anos, eu convivi com ele aproximadamente. Seu Chico, ele estava na porta, ele tinha uma loja aqui no centro de Jaú, ele estava na porta da loja, quando não se aproximava um desencarnado dele pedindo ajuda. E ele precisava fixar a atenção para fazer a distinção entre encarnado e desencarnado. Então ele pegava esse desencarnado, levava para dentro da loja, ia até um escritório, uma divisória de madeira que ele tinha, que era o escritório dele, trancava-se com o espírito lá dentro e começava a conversar, doutrinando o espírito diretamente.
Assim era o seu Francisco Ortigosa. Tanto que a Juliana Ortigosa, que frequentava a nossa associação Jauense de Estudos Espíritas, ela era criança na época, ela e os outros netos, que era a neta do seu Chico, eu chamava ele assim, Chico Ortigosa, era a neta do seu Chico, passava pelo escritório e falava para os outros netos, e o vô está ficando louco, ele está falando sozinho. Estava lá o seu Chico doutrinando o espírito que ele via com uma facilidade muito grande. E o seu Milton também. O Milton disse para mim várias vezes que vai atravessar a rua, daqui a pouco vem um de encontro com ele, quando ele pensa que vai dar trombada com o encarnado, o sujeito passa por ele, pelo corpo dele, nem percebe, era desencarnado, né? E tem muita gente nessa situação, viu? A Regiane disse que o Davi, filho dela, vê alguns e sai correndo. Pô, não adianta correr, né? Eles estão em toda parte, e correr é só uma reação que nós temos quando não compreendemos alguma coisa ou quando tentamos fugir de alguma coisa. Mas é isso, é toda uma população invisível que se agita em nosso redor. As manifestações desses espíritos ao nosso lado, dentro dos lares, dentro das empresas, dentro de toda e qualquer atividade humana, é muito grande e acontece com a maior frequência possível. As pessoas muitas vezes não revelam por medo de serem tidas como louca, como pessoas com imaginação fértil, né? Há pessoas que têm medo disso, não revelam para outras pessoas de medo de serem excluídas do meio social em que vivem, né? Eu sei de gente assim que já veio me procurar doutrina espírita, para tentar solucionar esse tipo de problema. Eu não quero ver, não tem como não querer. Eles estão no nosso meio, eles se manifestam. A vidência, inclusive, quem não tem essa especificidade mediúnica, a vidência pode ser fortuita, ela pode acontecer. Bom, passou uma sombra ali, parece que eu vi uma sombra, não sei, um sujeito caminhando. Ela se manifesta durante o sono do corpo físico, durante o nosso sonho. Ela se manifesta de diversas maneiras. Não há como nós não nos relacionarmos com os espíritos. Eles estão aí, como nós seremos um dia, espíritos desencarnados. Eles procuram nos ajudar ou nos prejudicar, de conformidade com aquilo que nós pensamos. Kardec, no livro chamado A Viagem Espírita de 1862, num de seus discursos, um grupo espírita na França daquela época, eu não lembro se foi Lyon, ele fez esse discurso. Na realidade, era a palestra espírita daquela época, ele foi o pioneiro em fazer essa atividade. Aliás, pioneiro em tudo, né? Ele disse assim, parafraseando, ele disse assim: dize-me o que pensas e eu te direi com quem andas. Então, você tem a companhia espiritual diretamente proporcional à sua maneira de pensar. Melhore a qualidade do seu pensamento e você vai atrair para junto de si os bons espíritos. Apenas isso. Não é? Eles continuam ensinando o seguinte: os espíritos exercem sobre o mundo moral, ou seja, o mundo dos espíritos, é isso que ele chama, os espíritos se referem como mundo moral, nada mais é que o mundo dos espíritos, e mesmo sobre o mundo físico, uma ação incessante. Quando nós imaginamos que somos nós que estamos pensando aquilo, pode ser influência dos espíritos. Bom, mas como é que eu vou saber? Você vai saber perguntando para você mesmo se aquele pensamento é seu ou não. Bom, eu não estava pensando nisso. Como é que esse pensamento veio na minha cabeça? Eu não me interesso por esse assunto. Como é que esse pensamento veio na minha cabeça? E assim levam pessoas a cometerem homicídios, roubos, latrocínios, a cometerem suicídio e coisas do gênero. Influenciam as pessoas incessantemente, sobretudo quando percebem que essas pessoas estão acessíveis à sua influência. Falta de confiança em si mesmo e falta de confiança em Deus.
isto é preponderante para que os maus espíritos nos influenciem e nos levem à derrocada. Porque o objetivo deles é esse. Nós temos um hospital psiquiátrico no Jaú, o Hospital Teresa Pelati, e temos o CR, Centro de Ressocialização. Muitas pessoas dizem, lá no Teresa Pelati tem muitos obsessores. Lá no CR, Centro de Ressocialização, na cadeia, tem muitos obsessores. Lendo engano, não tem obsessor lá dentro. Lendo engano, ali é um lugar que os obsessores não estão. Eles já levaram o espírito onde eles quiseram levar. O objetivo já foi alcançado. Levaram uma pessoa à loucura, levaram uma pessoa a ser presa, a ficar detida, encarcerada, sofrendo dentro do cárcere, que a pior coisa é a privação da liberdade. Não há coisa que faz mais uma pessoa sofrer do que a privação da liberdade. Então, a ação deles é incessante, sobretudo quando eles encontram margem para isso. Uma vez fazendo uma palestra no CR aqui de Jaú, eu expliquei essa influência dos espíritos, e um deles, um dos detentos, falou assim, agora eu sei porque eu matei aquele cara. Ele tinha assassinado uma pessoa, eu estou dando risada porque é meio hilário a situação. Ele falou, eu ia naquele centro de macumba para tomar cachaça, porque lá a cachaça era de graça. A pinga era de graça. E eu tomei tanta pinga, mas tanta pinga, que outro dia eu acordei e o cara estava morto do meu lado. Quer dizer, ele nem sabe como nem por que ele matou o cara. Olha a que ponto chega a influência dos espíritos sobre uma pessoa que se submete a essa influência sem se dar conta daquilo que está acontecendo. Luiz, deixa eu só fazer uma pergunta. Essa influência, ela também pode ocorrer durante o sono? Pode. A obsessão, ela incide sobre o espírito, independentemente dele estar dormindo ou não. Ela pode, perfeitamente. Eles tentam, de todas as maneiras. Eu, quando era criança, eu tinha lá uns, 4, 5 anos de idade, não estava nem na escola, nem nada. Naquela época você entrava com 7 anos. E eu entrei um pouco tarde, porque eu fazia 7 anos em abril, eu entrei um pouco tarde na escola. Mas eu lembro uma vez, claramente, aquilo me gravou de uma tal maneira, gravou na minha memória de uma tal maneira, que eu não esqueci mais. Eu entrei num ônibus, num coletivo, naquela época a maioria das pessoas usavam coletivo, ônibus, e eu lembro que eu andei para frente na direção do cobrador, naquela época o cobrador ficava mais ou menos no meio do ônibus, e quando eu olho para trás, o espírito caracterizado, que a gente sabe que demônio não existe, mas o espírito caracterizado como demônio, chifre e tal, aquela coisa toda, se mostrou para mim. Eu fiquei apavorado mesmo. Não sabe, uma criança pensa como criança, não sabia nada da vida, nada de nada, não é? E ele se mostra para mim daquele jeito. Bom, aquilo passou e tal, a vida passou. Em um determinado momento, conversando com o espírito que se manifestava através da minha mãe, Frei Antônio de Santana Galvão, eu perguntei para ele a respeito desse sonho. Por quê? Ele falou, simples, você estava defendendo a sua mãe, espiritualmente. Eu dormindo. Esse espírito se mostra para me amedrontar mesmo, porque eu estava defendendo a minha mãe. Então, olha como a coisa é intrincada, como as coisas acontecem. Nós somos espíritos, independentemente de estar encarnados ou não, nós somos espíritos que sofremos a influência e influenciamos. A gente não só sofre a influência, porque a obsessão, ela se dá em várias vias. De encarnado para encarnado, de desencarnado para encarnado, de encarnado para desencarnado, de desencarnado para desencarnado, e a auto-obsessão mesmo. Tem gente que fica o dia inteiro, eu estou doente, eu estou com câncer, eu estou doente, é o dia inteiro se auto-obsediando. E acaba com câncer mesmo, acaba com problema mesmo. Né? Então,
o maior propósito, um dos maiores propósitos da doutrina espírita é nos esclarecer para que nós possamos melhorar a nossa conduta moral e, sobretudo, a nossa maneira de pensar. Porque melhorando a conduta moral, nós qualificamos melhor o nosso pensamento. Nós aprimoramos a nossa maneira de pensar. Quando qualquer coisa acontece conosco, quando qualquer situação desagradável aconteça conosco, seja ela de que ordem for, a primeira coisa que nos ocorre, quando nós temos confiança no Criador, é: seja feita a tua vontade. Eu me submeto a ela. Dá-me coragem para enfrentá-la. Resignação para vivenciar sem reclamar. Essa é a primeira coisa que acontece. Se a pessoa pensar assim, se isso for o primeiro impulso, ele já de imediato afasta toda e qualquer má influência que possa acontecer em função daquela circunstância. Porque eles se aproveitam das circunstâncias. Porque as circunstâncias, elas podem fortalecer, se a pessoa pensar como eu falei agora, ou se fragilizar. Uma vez fragilizada, eles vêm para cima da pessoa, sabem que a pessoa é sujeita àquela influência e se aproveitam disso. Como o encarnado se aproveita da fragilidade, ou, por exemplo, da ganância, ou da vaidade de outro encarnado para aplicar golpe financeiro sobre ele. E é assim que funciona. A gente sabe como a coisa acontece. Né? O golpe do bilhete premiado, o golpe do Paco, o golpe bom, sei lá, viu? E tantos golpes que existem por aí, todos eles ocorrem em função da fragilidade emocional, né, gerada pela ganância, gerada pela vaidade, gerada pela prepotência, enfim, gerada por esses sentimentos humanos de menor qualidade. Né? Bem, não tem nenhuma pergunta aqui da Regiane e da Daniele. E deixa eu ver aqui onde nós estamos. Tá, vamos acabar este segundo parágrafo aqui para nós encerrarmos os nossos estudos de hoje, que vamos completar 1 hora do início do estudo, né? E 1h15 do início das nossas transmissões. Então, eu vou começar novamente. Os espíritos exercem sobre o mundo moral e mesmo sobre o mundo físico uma ação incessante. Agem sobre a matéria e sobre o pensamento, que constitui uma das forças da natureza. Quando ele diz agem sobre a matéria, tudo isso que nós vemos aí, terremotos, maremotos, vendavais, chuva, etc., todos esses fenômenos naturais, é a ação dos espíritos. São os espíritos que promovem esse fenômeno. Por isso que eles dizem agem sobre a matéria. Nós também, como espíritos, estamos agindo nesse momento sobre a matéria. O movimento que eu estou fazendo com a minha mão é o meu espírito agindo sobre o perispírito e o perispírito agindo sobre o meu corpo para realizar esse movimento. Se não há esse intermediário entre corpo e espírito, não há ação, não há como haver a ação do espírito sobre a matéria. E de outras formas também, movimentos inexplicados, transferência de fluidos espirituais, enfim, por todos os outros fenômenos espíritas promovidos pelos espíritos, fenômenos materiais, por exemplo, como materialização e etc., são feitas dessa forma, né? Ação dos espíritos sobre a matéria. E sobre o pensamento. Agem sobre o pensamento, como nós estávamos falando agora há pouco. E constitui uma das forças da natureza. Causa eficiente de uma multidão de fenômenos até agora não explicados, ou mal explicados, que não encontram solução racional, ou não encontravam, até então, solução racional. Mas por que isso acontece? É milagre? Muitos tinham como milagre. Quantas pessoas não foram executadas pela Igreja Católica porque eram médiuns? Promoviam curas, mas essa cura é do demônio. O homem não pode promover cura. Quem cura é Jesus. Quem cura é Deus. O homem não pode promover cura. Que pode, se ele tiver vontade e determinação para isso, e se estiver dentro das leis de Deus, a
a realização daquele fato, vai ocorrer sim. Né? Então, como não havia uma explicação racional, a Igreja Católica, durante a Inquisição, promoveu uma série de assassinatos contra pessoas, foi uma época negra, né, da história da Igreja Católica, promovendo um sem número de execuções e outras coisas indevidamente, né, porque se achavam donos da verdade. Só teve um cara, né, que conseguiu burlar a Inquisição, chamado Barão de Roterdã. Tem um livro dele. Como é que é o nome daquele livro? Alguma coisa com verdade no meio, eu esqueci o título do livro. Mas procurem Barão de Roterdã. Vocês vão encontrar esse livro. Como é que é o nome? Meu Deus, até tem esse livro. Esse Barão de Roterdã fala mal da Inquisição, e quando eles vêm falar para ele, o elogio da loucura. É isso, agora eu lembrei. O elogio da loucura. Barão de Roterdã. Quando a Inquisição vem em cima dele, não, eu sou louco. E o louco não era julgado pela Inquisição. Então ele se fez de louco, mas falou um monte, né, contra os inquisidores, etc. Vamos marcar então esse parágrafo aqui, que é o terceiro parágrafo. As relações dos espíritos com os homens são constantes. Deixa eu pegar meu lápis aqui para anotar. O dia de hoje é 26 de 1. Estamos ainda no item 6, né? Como? Ainda no item 6. Já, depois na página seguinte, começa o item 7, a ciência e o espiritismo. Mas nós ainda estamos no item 6, introdução à doutrina dos espíritos. Então, o parágrafo é: as relações dos espíritos com os homens são constantes. É a partir daí que nós vamos retomar na próxima quarta-feira. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Ficou alguma coisa pendente? Para mim, tudo claro. Dani, Rejane. Aliás, bastante esclarecedor. Hoje nós tivemos aí muitas informações bastante preponderantes. Bom, o espiritismo é sempre assim, viu, Alexandre? Eu gosto muito da... Por isso que eu digo para você, eu falei da última vez que nós nos encontramos, que eu sou um privilegiado. Eu me considero um privilegiado mesmo. Eu tive a oportunidade nessa encarnação de estudar a obra de Kardec muitas vezes, né, diversas vezes, ao longo dos anos. Então, eu me considero realmente um privilegiado. E de poder continuar estudando esta obra, que é uma obra tão esclarecedora, tão consoladora. A Dani colocou uma mãozinha com o dedinho para cima, que está tudo ok também. A Regiane da mesma maneira, o dedinho para cima. Então nós vamos fazer a nossa prece de encerramento. Ok? Vamos elevar o nosso pensamento, mentalizar a figura excelsa e amiga de Jesus, nosso mestre, nosso modelo e guia da humanidade. E juntos com Jesus vamos nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, de amor, de bondade, de misericórdia e justiça, para agradecer a Ele muito por esta oportunidade que temos de estudar o Livro dos Espíritos. Ter a vossa bondade, o vosso amor, que tenhamos bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver e muito entusiasmo, para que nós possamos viver, trabalhar e sermos dignos da sociedade em que vivemos. Auxilia-nos ainda, Senhor, dá-nos a força necessária para orientar a própria existência, por um profundo e sincero respeito pelo nosso próximo. Em teu nome, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e de sua equipe, nós declaramos encerrado os estudos dessa noite. E que assim seja.